Bom, vamos dar sequência aos nossos exemplos, né, de desenho de perspectiva isométrica a partir das vistas ortográficas, né. Então, o primeiro passo que a gente executa, né, é o desenho do eixo axonométrico, tá, fazendo a utilização do esquadro de 30 e 60, em que a gente desenha, né, 3 eixos, e esses eixos eles possuem, né, o ângulo de 120 graus um em relação ao outro, tá? A gente coloca, né, a gente dá nome a esses eixos, até para a gente poder se orientar dentro do nosso processo, tá? Ah, após o desenho, né, do eixo isométrico, né, o axonométrico, o que a gente vai fazer agora é desenhar um volume, né, que vai compreender, né, todo o objeto, tá? Então, para que a gente faça isso, eu tenho que mapear nas vistas ortográficas a altura, a largura e o comprimento, tá? E eu vou fazer, eu vou identificar esses valores, né, em cima do nosso eixo axonométrico. No caso desse exemplo que nós estamos construindo, ele tem 4 de largura, 4 de comprimento, né, então isso vai dar um objeto de base quadrada, e ele tem uma altura de 8 unidades. Uma vez que a gente tem essas marcações, né, de altura, largura e comprimento, a gente consegue, né, desenhar o, o volume total. A gente não vai precisar de todas, a gente só precisa dessas 3 marcações, né? E a gente consegue traçar o volume, né, do objeto, né? Na realidade, essa caixa, né, ela serve como um gabarito para a gente saber onde que o volume, né, que o nosso objeto ele vai ocupar. Quando a gente finaliza esse processo de desenho do volume, o que a gente vai fazer é replicar as vistas ortográficas do objeto sobre sobre esse volume, né, de referência que a gente acabou de criar, tá? Então, para isso, eu vou fazer linhas de construção, né? Eu vou usar essas linhas de construção na, na face, né, do objeto. Então, eu fiz as linhas de construção na nossa vista frontal, né? Eu, e a gente segue, né, trabalhando com linhas de construção, tá? Então, esse processo, né, inicial, ele deve ser desenhado, né, utilizando a lapiseira mais fina que vocês possuírem, né? Provavelmente a 0,5 ou a 0,3. Então, fiz aqui a minha vista frontal, fazer a vista lateral esquerda, né? A esquerda do objeto. Eu vou também fazer as marcações que eu vou precisar, né? Essa face. Uma coisa que vocês vão reparar é, é que você não vai precisar marcar todas as dimensões das vistas ortográficas em todas as vistas, porque, eventualmente, né, você vai conseguir transferir, né, uma informação de uma vista ortográfica para outra, né? Então, vejam que, para a vista lateral, só necessitei fazer uma única
marcação. Né? E para a vista superior, né, eu não vou precisar fazer nenhuma marcação, justamente porque eu não vou precisar fazer nenhuma marcação, muito pelo fato de que eu consigo tirar essas dimensões da vista das outras marcações que a gente fez nas outras faces. Eu vou desenhar as vistas sobre a face, né, do objeto, mas eu vou utilizar cores diferentes, só para a gente ter uma clareza do que é cada vista, né, em sua respectiva posição. Então, esse processo de desenhar as vistas ortográficas na face, ele ajuda, né, a gente a analisar a peça, né, e conseguir, a gente vai analisar essas vistas ortográficas para tentar compreender como que essas peças, ou como que essas faces, né, elas estão se conectando uma em relação à outra. Aqui é a linha azul. Que na prática, né, à medida que vocês forem se aperfeiçoando, né, nesse processo, vocês vão necessitar, né, desenhar ou adotar todas as etapas. Tá? Mas aqui o que é importante é a gente começar a olhar para essas vistas ortográficas na face do objeto, tentando entender onde que elas estão posicionadas. Para a gente fazer isso, né, a gente vai contar, né, com a lógica de projeção, né, em que cada uma dessas faces que a gente está trabalhando, elas vão ser projetadas em relação, né, ao objeto. Então, esse triângulo aqui da vista superior, né, ou da vista lateral esquerda, né, ele vai ser projetado até, né, determinado ponto do objeto. Então, cada face ela é projetada e ela vai interromper onde, né, onde ela encontraria as nossas outras faces, outras linhas de outra vista ortográfica. Então, na prática, é como se a gente pegasse cada um das faces do objeto e fosse projetando, né? Como se eu pegasse esse quadrado e projetasse ao fundo, né? Então, se a gente olhar aqui nesse quadrado da vista frontal, né? Ele vai ele vai se deslocar até a gente encontrar um determinado ponto, né? Então a gente vai verificar que na vista superior, né, ele vai ter tanto esse ponto tanto esse ponto aqui em cima, tá? E da vista lateral, ele vai me dar, né, esse ponto de interrupção, né? Então, a utilização, né, dessa lógica de projeção é que vai ajudar a gente a conseguir entender onde que cada face, né, do nosso objeto, né, ela está interrompendo, né? Então, é fundamental para a execução desse tipo de procedimento, né, ter essa, essa compreensão, né, de cada uma dessas faces, elas vão se deslocar uma em relação à outra, né, até porque a gente consiga estar identificando, né, a posição delas dentro do nosso objeto. Quando a gente fizer quando a gente fizer esse tipo de análise, né, a gente vai começar a ter a oportunidade opa, a gente vai começar, né, a olhar para essas faces, né, do objeto e a gente vai começar a, a traçar, né, aquelas faces efetivamente que forem efetivamente físicas e pertencentes ao objeto. Né? O que a gente está querendo falar aqui é que eu vou precisar, a partir dessa análise, né, desse deslocamento de projeção, interpretar quais são as faces, onde que cada face do objeto que está representado na vista fotográfica vai estar posicionada. E uma dica, né, que a gente dá é trabalhar o olhar para as maiores faces do objeto. Né? Então, traçar, uma vez que você tenha identificado a posição, né, onde que essa face ela vai estar posicionada, traçar, traçar essas maiores faces.
principalmente as faces que estão encostadas, né, na parede do volume, né, do volume de gabarito que a gente utilizou. Porque quando a gente faz isso, a gente começa, né, a ter a possibilidade de a gente começa a enxergar o nosso objeto com um pouco mais de clareza. Aqui em relação à rampa, né, a gente ter essa percepção de que esses elementos eles são paralelos entre si, né? E vejam que a gente sempre está trabalhando, né, com a lógica de projeção. Né? Eu estou sempre traçando, né, uma, uma face ou uma linha, né, que está se deslocando paralelamente, né, aos eixos axonométricos. Né? E um outro detalhe, né, nesse tipo de trabalho é a gente perceber como a caixa, né, ou gabarito, né, que é essa marcação que está mais azul em clarinho, ela ajuda a gente a delimitar, né, o tamanho do objeto, porque o nosso objeto ele vai ter que estar compreendido dentro desse volume. Né? Então, do ponto de vista de avaliação, você tem que garantir, né, ou pelo menos fazer essa análise, né, no sentido de posicionar minimamente esse gabarito, né, de maneira correta. Eu tenho a linha tracejada ficou na posição correta, né? Na real, ela vai sobrepor, né, com a linha do eixo, que é algo que é muito comum também, né, dentro da nossa representação. Então, só para a gente repassar o processo, né? A primeira coisa que você vai fazer é desenhar, né, as vistas, o eixo axonométrico. Qual o eixo axonométrico? Você vai lançar, né, as marcações, né, de altura, comprimento e largura. A altura, naturalmente, ela vai acabar sendo posicionada em relação ao eixo Y. A largura, né, e aí a gente vai considerar a largura ou o comprimento, vai depender, vai estar posicionado no eixo X ou no eixo Z, e dependendo, é claro, da posição, né, deles na vista ortográfica. Depois que você faz isso, a gente faz o desenho, né, das vistas ortográficas em cada uma das faces do objeto e a gente começa a fazer essa análise, né, de interpretação de como essas faces que são definidas a partir das vistas ortográficas, elas estão se relacionando entre si. Aí a gente reforça, né, a gente rastreia onde que cada uma dessas faces está posicionada no objeto, e aí a gente vai traçando, né, as linhas definitivas, né, do objeto que está sendo representado. Dessa forma, né, além das linhas definitivas, as linhas ocultas, né, que são aquelas linhas que não estão visíveis diretamente pelo observador, né, que são ocultas ou por partes, né, do próprio objeto. Tá? Então, e assim, né, a gente consegue